O explosivo fim da era do Garfienes no Justiceiro chega agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho e hoje com o capítulo final do Justiceiro do Garfienes. Sim, essa coleção muito bacana que a Panini trouxe chega no último volume e o último volume chega agora e você vai dar uma olhada junto comigo. Eis o último capítulo do Justiceiro do Garfienes, volume 3, com a arte de Tom Mandrake, Steve Dillon, Cam Kennedy e John McCrea. Vou dizer o que, né? Vou mostrar pra vocês, antes de falar os pontos positivos e negativos, né? Nós temos então alguns arcos aqui que foram os arcos finais do Justiceiro ali, da fase dele no Marvel Knights, aí, que é escrito pelo Ennis, tá? Então aqui vocês podem ver a ficha completa, aqui tem o Tom Mandrake, Tom Kennedy, Steve Dillon, o John McCrea, e daí fecha com esse Punisher Warzone de 2008, que também é com a arte do Steve Dillon, aí com as cores do Matt Hollingsworth, que é um cara bem conhecido, trabalha bastante, é um cara muito top, versão da balada. Bom, nós temos então alguns arcos então que fecham a passagem do Ennis. A primeira historinha é uma historinha curta aqui que é da Elektra, então vai mostrar uma interação entre o Justiceiro e a Elektra. É bem legal, tá? Gostei dessa história aqui. Depois nós temos as Ruas de Laredo. Bom, essa primeira história aqui, só para citar, é desenhada pelo Tom Mandrake, esse aí, né? Depois nós temos a história desenhada pelo Cam Kennedy. A arte dele é muito ruim. Perdão aí se você conhecia o cara, mas eu achei uma arte bem qualquer coisa. E eu acho que esse é o ponto fraco dessa edição, porque tem muito desenhista muito fraco. Essa história Ruas de Laredo vai mostrar o Justiceiro numa cidadezinha do interior, lutando contra uns caras que estão vendendo armas, tá? É legal, assim, quanto ao roteiro, ela é interessante, tá? Porém, a arte é feia. Eu não consegui encarar essa arte aqui legal, não consegui achar muito boa a história por causa da arte, tá? Então, é isso aí. Eu não gostei muito disso aqui. Tem alguns pontos bem interessantes aqui, né? Tem esse cara aqui que é meio que um pastor da cidade, esse aqui que é um ajudante do xerife. Então, tem uns pontos bem legais em referente ao roteiro, porém a arte não me desce. Depois nós temos uma pequena história do Soap, meio que contando a origem dele, que se você não tá ligado, o Soap é esse cara aqui, ele é um detetive da polícia que ajudou o Frank Castle, e depois, então, ele tentou caçar o Justiceiro, mas ele estava mais ajudando o Justiceiro. E aqui tem a origem dele. A origem dele é muito bizarra, é sensacional, isso aqui é muito bom. E daí tem o Steve Dillon, né? A arte do Steve Dillon, ela casa muito com o Garfienes. Aí, aqui é uma história bem divertida, mostrando o Soap, mostrando a origem dele, e daí, por fim, ele fazendo as dele, que ele sempre acaba pegando algumas pessoas estranhas, umas coisas de gosto duvidoso, aqui no caso ele tá pegando. Então é um cara vestido de mulher. Tá? Enfim. Depois a gente volta aqui para outras histórias, para um outro arco, que é essa Confederação dos Tolos, que infelizmente tem a arte do John McCrea. O John McCrea, ele trabalhou com o Ennis em diversos momentos das suas trajetórias, porém eu não consigo gostar da arte dele. Assim como ali aquela de antes do Cam Kennedy é muito ruim. Aqui eu acho que é ruim, menos ruim, mas é ruim. Essa história aqui, ela é bem interessante porque ela serve como fechamento das coisas que aconteceram anteriormente no Justiceiro. Então, se você não lê os volumes anteriores, talvez vai ficar um pouco estranho o que está acontecendo aqui. Porque, na verdade, o que acontece é que os heróis, no caso aqui, ó, Wolverine, Homem-Aranha e Demolidor, eles se unem para pegar o Justiceiro. Mas aqui é a história do Justiceiro, né? Em qualquer outro momento, esses três aqui, que são aqui, eles
poderiam até pegar o Justiceiro aí, prender ele, etc. Mas aqui é o Garfienes não deixa barato. Então o Justiceiro vai acabar confrontando os três e dá um jeito aí de vencer, né? E volta aqui o Specker Dave, que é um cara também que aparece lá no começo da história do Justiceiro. Aqui vai mostrar também o Russo, que apareceu em outra história, né, no começo, no caso. A Mama Gnucci, o pessoal que morava lá na casa do Justiceiro, lá do começo, que até foi para aquele primeiro filme lá do Justiceiro, que eu gosto, e tem muita gente que não gosta. Mas enfim, tá? Aqui é uma história que fecha aquilo que aconteceu anteriormente com o Justiceiro, dá um final para tudo, tá? Para tudo mesmo que aconteceu anteriormente e mostrando que o Justiceiro tem coisas, ele é um cara absurdamente foda no sentido que ele faz, ele finaliza as coisas dele, né? De um jeito muito louco, ele consegue resolver aí, lutar com os caras de uma maneira bem peculiar, como vocês devem ter visto ali. Mas fecha a história falando que o Specker Dave, ele acabou ficando paraplégico aí, né, tetraplégico no caso, porque ele caiu o Hulk em cima dele. Depois nós temos o Soap, mostra que o Soap virou um ator pornô. Enfim, sabe, dá um fechamento para todos os personagens interessantes e fecha a história do mesmo jeito como começou. E é bem importante e é bonito aqui, porque daí o Justiceiro fala que eu trabalho para Nova York, eu vivo para Nova York. E uma coisa que é bem importante, tá? Aqui ele está olhando para um lugar que lá na primeira história, lá no começo, mostra que aqui tinham as Torres Gêmeas, então não tem mais as Torres Gêmeas, e daí ele fala que isso aí mudou minha vida e tal, não sei o que, né? E só que daí termina a história do mesmo jeito que começa a fase do Garfienes, com ele jogando um cara de cima de um prédio, e ele olhando para o infinito. Tá? Bem legal, tá? Isso aqui fecha então o Marvel Knights do Punisher, depois nós temos o Punisher Warzone, que daí é uma outra história que mostra, então, já é com o Steve Dillon de volta, né? Essa história aqui também pode ser considerada, então, um outro fechamento para a história do Justiceiro, porque aqui nós temos o Elite, que é um personagem que apareceu lá no começo das histórias do Justiceiro, e a Mama Gnucci voltando. A Mama Gnucci teria morrido ali, então, em algum certo momento, porém ela volta. E daí fica essa história aí, como assim que ela voltou, né? Então o Justiceiro se junta aí com a detetive que, por uma peculiaridade muito doida, né? O nome dela é Von Richthofen, tá? Então ela está aqui trabalhando para caçar o Justiceiro de novo. E enquanto isso o Justiceiro descobre que a Mama Gnucci voltou. Isso aqui saiu encadernado até anteriormente, a ressurreição de Mama Gnucci, tá? E é uma história meio estranha por causa dessa questão aí da Mama Gnucci, mas vai explicar aqui, tá? Aqui tem até, eles desenterram ela em certo momento, mas enfim, é uma história bem interessante aí, que também serve para dar um fechamento aí para as coisas do Justiceiro aí, que aconteceram anteriormente, aí no caso Mama Gnucci, e dando um prosseguimento à ideia, enfim, ao personagem do Elite, certo? E é isso aí. E essa aqui é a última história, o último arco. Fecha a história, tem um pequeno extra aqui, bem pequeno mesmo, que é uma arte do Tom Mandrake, aqui, e uma página do Steve Dillon. E era isso de extra aqui nessa edição. E agora vamos chegar às conclusões finais sobre a saga do Justiceiro do Garfienes. Pois é, galera, então nós temos aqui o grande desfecho e com uma arte meio, né, pois é. Tem muita gente que não gosta do Steve Dillon, essas pessoas estão completamente erradas, né, não seja uma dessas pessoas, porém, né, não dá pra negar que muita gente prefere outros artistas, diz que o Steve Dillon desenha tudo igual. Porém, ele é um cara que casa muito bem com o estilo do nosso roteirista aqui, que é um dos top 3 aqui do meu coraçãozinho, o Garfienes. Né? Os dois trabalharam juntos em outras edições aí, né? Essa coleção aqui é praticamente inteira, tem o Steve Dillon.
E eles fizeram Preacher e fizeram outros inúmeros quadrinhos, né? Como Hellblazer e por aí vai, né? Bom, esse último encadernado, quando que não tem o Steve Dillon, é triste, né? Tom Mandrake é um cara ok, né? Não tem desenho uma historinha aí dentro. E daí nós temos aquela coisa horrível que é o Ken Kennedy e o John McCrea, né? O John McCrea, ele já, acho que até ele já desenhou aqui dentro dessa fase aqui do Justiceiro, agora não tenho certeza, mas ele trabalhou muito com o Garfênis também, fez o Hitman, que tem muita gente que adora, e eu acho que é um quadrinho ok, né? Principalmente por causa do John McCrea, porque ele não é um cara muito legal, assim. E aqui dentro ele tá melhor do que o Ken Kennedy. O Ken Kennedy, eu me lembro dele acho que em algumas coisinhas do Juiz Dredd, né, se não me engano, assim, teve algumas outras coisas que ele fez por aí. Ele não é um autor muito reconhecido, muito glamouroso, enfim. E nota-se aqui, porque, né, a arte dele é bem ruinzinha. Então a gente tem 2 arcos aqui que são desenhados por esses caras que puxam para baixo essa edição aqui, o fechamento do Garfienes aí. Tá? O Steve Dillon, quando que ele faz ali a historinha dele do Soap, é um espetáculo. E o último fechamento aí, né, que tem 2 fechamentos aqui na história, né, que é dentro de Marvel Knights mesmo, né, do Justiceiro do Marvel Knights, e depois tem o Punisher Warzone, que acho que também era do Marvel Knights, mas enfim, foi uma outra série que o Justiceiro teve um revival, né, vamos dizer assim, com a Mama Magnucci e o Elite, né, como vocês viram aí na edição. Mas enfim, tá? Quem pegou as outras edições, com certeza vai pegar essa aqui, até para fechar, né? Talvez tenha pego alguma edição aí e não tenha gostado, né? Mas enfim, essa aqui tem o fechamento, né? Sem esses 2 arcos aqui que eu falei. Um é desenhado pelo John McCrea, que daí traz de volta o Wolverine, o Homem-Aranha e o Demolidor. E nós temos essa história aí que eu falei, do Steve Dillon ali, que traz a Mama Magnucci e o Elite. Essas 2 histórias servem como fechamento para essa passagem do Garfienes mesmo, tá? Depois tem aquele arco das ruas de Laredo, que é bem qualquer coisa, assim, não é muito relevante aí. E aquelas 2 historinhas aí da Elektra e do Soap, que são bem legais, assim, bem divertidas aí na vibe, na pegada linda do Garfienes. Então, se você estava em dúvida se vai pegar esse aqui, se você não pegou os de antes, não recomendo, porque vai ter continuação das coisas que veio lá de antes, né? Mas enfim, é um quadrinho divertido, talvez um pouco caro, mas que valeu a experiência. Inclusive, agora a dona Panini vai trazer o Fury, né? O Nick Fury do Garfienes, que daí tem o Derek Robertson ali desenhando. Enfim, é um quadrinho bem legal também, que quando que sair vai passar por aqui, porque Garfienes é bem legal. Então já fica a dica aí para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque em breve mais Garfienes por aqui, e já fica a dica aí para você pegar, que é bom. Tá? E daí quando que chegar eu mostro para vocês verem mesmo a lindeza que é. Diferente dessa arte daqui, que não é tão linda assim. Certo, galerinha? Então muito obrigado por terem vindo aqui hoje, um forte abraço e tchau!